Paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração poder passar aqui esses momentos de reflexão na palavra do Senhor, momentos esses que têm sido assim de grande importância para a nossa vida, né? Porque a palavra ela nos alimenta, a palavra, e quem está alimentado tá sustentado, né? Olha, né? Quem está alimentado tá fortalecido para essa jornada, né, que nós temos que passar aqui nessa terra. E a palavra do Senhor, ela, nas questões espirituais, ela não tem outra fonte, né, que vai nos alimentar que não seja a palavra do Senhor. A você que está conosco, nossa gratidão pela sua presença, nossa gratidão pelo seu carinho, pelo amor manifesto através de mensagens. Nós agradecemos o Senhor por sua vida, né? E também desejamos aí as bênçãos do Senhor, onde quer que você estiver, quer seja pertinho de nós, quer seja em outra cidade, em outro estado, ou mesmo em outro país, que a boa mão do Senhor possa estar operando neste dia em seu favor, em favor de sua família, em favor de sua saúde, né? E também aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Provérbio capítulo de número 3, nós vamos ficar com apenas 2 versículos para uma rápida meditação na palavra de Deus, que é o versículo 1 e o versículo 2, que assim vai dizer: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a tua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que a ação reveladora do Espírito Santo, de nosso Deus, possa ser presente aí no nosso entendimento, né? Para que nós possamos aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento de sua vida, né? Você já esqueceu algo, né? Isso aí, a gente não precisa de ter uma idade avançada para estar esquecido, não, né? Criança esquece, jovem esquece, adolescente esquece, meia-idade esquece. Esquecimento é algo que faz parte da nossa vida. Um momento ao outro você se esquecer, né, de alguma coisa. Nós não estamos falando desse esquecimento contínuo, que aí é problema. Mas estou falando de um esquecimento que uma vez ou outra pode nos acontecer. Isso aí eu entendo que, se a gente for parar para analisar aqui as questões de esquecimento, todos nós temos uma historinha aí a contar, né? Todos nós temos uma experiência dentro da questão aí de esquecer algo, ou esquecer alguém, ou esquecer alguém para trás. Isso aí é uma coisa que infelizmente, um momento ou outro em nossa vida, se você nunca esqueceu nada, nenhum objeto para trás, se você nunca deixou ninguém para trás, mas a possibilidade disso acontecer na sua vida, ela é grande, porque tem hora que a nossa mente ela falha mesmo, né? Às vezes são tantas coisas para dar conta ao longo de um dia. As responsabilidades caem sobre nossos ombros, né, em forma de cobrança, e temos que dar conta de tantas coisas que nem sempre, né, nós conseguimos, e sempre vai ficar uma coisinha para trás. E quando chega no final do dia, você se lembra assim: poxa vida, eu esqueci disso, eu não poderia ter esquecido. Pois bem, queridos, por que eu estou falando isso? Essa questão de esquecimento, nossas experiências, né? Porque quando nós esquecemos, é importante nós frisarmos isso aqui, sempre quando nós esquecemos algo, nós temos um prejuízo. Sempre temos um prejuízo. É alguma coisa que nós perdemos a oportunidade de ter? É algum objeto que nos custou alguma coisa e ficou para trás? É algum constrangimento que nós vamos passar? Ou alguma vergonha que nós vamos passar? Alguma coisa desta situação assim? O esquecimento, ele traz para a nossa vida. E isso aí é um fato. Prejuízo financeiro, né? Uma coisa, um objeto que você esquece em determinado lugar, daí um pouquinho você tem que colocar outro no lugar, seria uma despesa sem necessidade. Coisas desse tipo assim, nós entendemos que o esquecimento, ele provoca para nós. E quando nós chegamos aqui neste texto que nós acabamos de ler, um texto muito
bonito, um texto muito rico, um texto que traz para nós um grande aprendizado para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual, para a nossa conduta, para o nosso caráter, né, para o nosso caráter espiritual. Queridos, é um texto que ele abrange uma área muito grande de nossa vida, trazendo grandes ensinos, e dentre tantos os ensinos, né, nós temos aqui um aviso, né, da parte do escritor deste salmo, deste provérbio, quando ele faz um aviso. Ele nos dá um aviso. E o aviso aqui também é esse: meu filho, não se esqueça. Eu achei isso muito curioso quando eu estava procurando um texto, né, dando uma folheada na palavra de Deus, procurando um texto, e eu vi este versículo. Eu achei muito curioso com esta primeira fala, né? Meu filho, não se esqueça. Eu achei interessante esse aviso, e você vai aprofundando e você vai ver aonde que isso vai nos levar, a que conhecimento vai nos levar. Pois bem, então esse aviso que o escritor aqui deste livro, na inspiração divina, ele faz é: meu filho, não se esqueça. Aqui eu vejo, Áurea, como uma mãe cuidadosa, como um pai cuidadoso, que um filho está saindo da sua casa e ela grita assim, ó: meu filho, não se esqueça. Aí vai e apresenta a orientação. E aqui ele dá este aviso: meu filho, não se esqueça. Mas não se esqueça de quê? Queridos, aqui cai por terra todo e qualquer objeto. Aqui cai por terra todo e qualquer vínculo material. Aqui nós não estamos falando de um guarda-chuva. Não se esqueça de um objeto como um guarda-chuva, como um chapéu, como uma coisa qualquer que você deixou num banco. Não, não é isso. Num banco de praça, não. Aqui não está se referindo a objeto, a matéria. Aqui nós entramos num campo espiritual, e a palavra aqui chama-nos a atenção, porque nas questões espirituais tem muitas coisas que nós não podemos esquecer. Existem certas coisas que nós não podemos esquecer, porque uma vez esquecida, querido, o problema é certo. Ivan, é muito interessante, né? A palavra do Senhor, no mesmo tempo que ela diz não se esqueça, é a mesma que diz lembra, né? Lembra. Quando você vai lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, o que está escrito lá? Lembra-te do teu Criador, depois da sua velhice, depois que já passou tudo? Não, nos dias da tua mocidade. Nos dias da tua mocidade. É lembrar bem cedo, né? Bem cedo. Então essa é a palavra do Senhor, né? Que, como o Ivan sempre diz, que a palavra do Senhor, ela é completa, ela tem de tudo, né? Então agora eu me lembrei disso. No mesmo tempo que ela fala para não se esquecer, daí a pouco ela está dizendo lembra. Tem alguma coisa para lembrar. E lembra bem cedo, bem né? cedo. Antes que venham os maus dias, os quais não tenha nele mais contentamento. Então segue aqui a orientação aqui, não é? Não se esqueça. Então tem momentos que a palavra está te orientando. Olha, não se esqueça. Já tem palavras, olha, te lembra. Lembra. Por quê? Porque se não lembrar, o prejuízo é certo. Esse versículo que a Áurea acabou de falar, passar por cima dele, ignorar ele, é contabilizar prejuízos, queridos, e grandes prejuízos, né? De não lembrar do Senhor nos tempos de nossa mocidade. Pois bem, voltando aqui ao texto, aí o escritor de Provérbios vai dizer assim: meu filho, não se esqueça. Conforme falamos aqui, entramos aqui numa dimensão espiritual, querido. Não se está tratando de esquecer objeto, né? Um objeto ou qualquer bem material, não, nada disso. Ele vai então e fala: não se esqueça de quê? Ele vai falar: não se esqueça de minha lei. Ou seja, não se esqueça da palavra de Deus. Ou seja, não se esqueça das minhas ordenanças, das minhas orientações. Não se esqueça dos direcionamentos, dos aconselhamentos que somente a palavra de Deus tem. Não se esqueça. Queridos, nós passamos por cima disso muito fácil, porque os dias, eles são trabalhosos. Os dias... Aparentemente parece que o dia encolheu.
Parece que as 24 horas ficou mais curtinha, né? Ficou assim, igual alguns produtos que antes a gente conhecia com determinado peso, com determinado volume, depois a gente vai no supermercado e aquilo ele vai encolhendo, ele só aumentando o preço, né? As embalagens encolhendo, o peso diminuindo, né? E aumentando só o preço. Parece que os dias também estão nesse ritmo assim de diminuir. Não, mas não é. São as nossas atividades. Coisas que antes nós não tínhamos, hoje nós temos. E para nós termos é preciso investimento. Para nós termos é preciso dedicação. Para nós termos é necessário buscar. E isso demanda tempo, querido. Então, ao longo de um dia, nós temos muitas responsabilidades para dar conta, muitas coisinhas que entendemos como sendo importante, que eu não posso me esquecer. Tenho que dar conta de todas elas, e o problema é que a palavra de Deus vai ficando para trás. A palavra de Deus vai ficando para depois. A palavra de Deus vai ficando no esquecimento. A palavra de Deus vai sendo ela ignorada. A palavra de Deus vai ficando no cantinho e vamos deixando ela para um mais tarde. Mais tarde esse que nunca chega. E quando nós menos deparamos, estamos diante de um grande prejuízo. Muitas pessoas hoje contabilizam tragédia e grande tragédia em sua vida, em sua família, em seus negócios por não lembrar da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos mantém no caminho certo, é a palavra de Deus que faz ter uma vida justa, é a palavra de Deus. Daí a orientação do escritor deste provérbio, quando ele diz: meu filho, não te esqueça. Por quê? Porque a partir do momento que você se esqueceu, o prejuízo ele vai se formar. E para muitos, são prejuízos que já não tem como mais reverter a situação. Muitas pessoas hoje carregam grandes marcas, grandes arrependimentos por ter se esquecido da palavra de Deus e ter prestado atenção em tantas outras palavras que o levou a caminho, e muitos caminho de morte. A palavra do Senhor chama-nos a atenção, querido, para esse detalhe. E o nosso dia a dia e a nossa vida, os tempos modernos, têm contribuído e muito os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, aquilo que eu tenho que dar conta ao longo de um dia, tem contribuído e muito para quê? Para que eu venha me esquecer da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho tanta coisa para me fazer. Ah, eu tenho tanta coisa para dar conta. Mas eu tenho tantas coisas na minha responsabilidade. Eu já estou cansado. Chega o final do dia, eu já não tenho mais como fazer, queridos. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado quando você se encontra como sendo uma pessoa que não tem tempo para Deus. E infelizmente, muitas pessoas hoje vivem esse tipo de conduta, não tem tempo para Deus. E todas as pessoas que assim agem, todas as pessoas que assim vivem, não tendo tempo para Deus, se arrependerão grandemente, querido. Daí a palavra do Senhor nos chamando a atenção: filho, não te esqueça da minha lei. E aí, Áurea, ele faz aí ele nos dá um conselho, nos alerta, não esqueça, e nos dá um conselho: mas guarde no teu coração. É interessante isso, né? Não existe um outro lugar que a palavra do Senhor deve ser guardada, querido, que não seja no teu coração. A palavra do Senhor, ela tem que estar em nosso coração. Tem tantas pessoas guardando a palavra dentro da Bíblia, guardando a palavra na palavra, né? Não é. A palavra do Senhor, ela tem que ser
tirada, extraída e colocada em nosso coração, porque em nosso coração ela está, temos total acesso a ela, a todo momento. E nós necessitamos da palavra de Deus para o nosso agir. Nós precisamos da palavra do Senhor para sermos direcionados. Nós precisamos da palavra do Senhor porque é a palavra do Senhor que nos modela, nos molda, nos ensina, nos orienta. E uma Bíblia apenas aberta, ela não vai ter este efeito na minha vida. Livros também não vai ter este efeito na minha vida. A palavra do Senhor, a Bíblia fechada, também não vai ter efeito na nossa vida. Daí a orientação, procura, aprende, busca ensino e guarda ele no teu coração. Foi a orientação do salmista no Salmo 119, versículo 11. Guardei. Tem versão que fala escondi. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Ter a palavra em nosso coração, querido, é sinônimo de segurança. São orientações precisas e seguras para o meu andar, para o meu agir, para o meu pensar, para o meu sentir. É algo fantástico que somente quem valoriza a palavra de Deus sabe. Então a orientação da palavra do Senhor neste momento de reflexão é essa: não ignore. Não ignore, meu filho. Nós aqui não estamos desmerecendo o teu dia corrido, não. Sabemos que as coisas são difíceis, também nós passamos dificuldades. Para vencer um dia nós temos muitas responsabilidades, muitas coisas para dar conta. Sabemos do enfado do dia que é ser um chefe de lá, uma chefe de lá, né? Um pai de família. Sabemos tudo muito bem o que é isso. Nós não estamos desmerecendo. A única coisa que nós estamos aqui orientando é para que a palavra de Deus não venha ser esquecida em meio a tantos compromissos que você tem. Mantenha os teus compromissos, mas também fica atento à palavra de Deus. Não deixa que ela se perca ao longo da tua vida. Muitas pessoas já perdeu isso, Áurea. Infelizmente, muitas pessoas perderam o interesse da palavra do Senhor. Muitas pessoas até buscava um conhecimento, até buscava uma leitura, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo, e hoje a palavra de Deus é desconhecida para elas. Passa-se um dia, uma semana, um mês, e nem atenta para esses detalhes. E quem está desprovido da palavra do Senhor está vivendo a sua própria sorte. Quem está desprovido da palavra do Senhor está vivendo a sua própria força. Quem está desprovido da palavra do Senhor está vivendo a influência do seu próprio coração. E a orientação da palavra de Deus é: cuidado com o teu coração, ele pode te enganar. Daí o alerta da palavra do Senhor: filho, mantém acesa essa chama, esse interesse pela busca da palavra do Senhor. Não se esqueça, mas muito pelo contrário, lembra, né? E guarda no seu coração. Para a gente terminar aqui, fechar essa palavra, mas aí se você me perguntar assim, mas qual que é o resultado de guardar a palavra do Senhor? É todo que você necessita, querido. É todo o resultado que você precisa para estar cercado com os cuidados da parte de Deus para a sua vida. E o versículo aqui, ele vai nos dar pelo menos 3. Olha que coisa bonita aqui, ó. O versículo de número 2, concluindo aqui essa meditação, ele vai dizer assim, né? Que aquele que guarda, né, a lei do Senhor e a mantém no seu coração, esta lei, ela vai prolongar a vida. Vida longa. Muitas pessoas, queridos, ao resultado disso aí, muitas pessoas hoje poderiam estar aqui vivendo
desfrutando de uma perfeita saúde, desfrutando ainda de uma juventude e já não estão mais. Por quê? Porque ignoraram a palavra do Senhor e entraram por um caminho que a palavra te orienta a não entrar e acharam a morte. Olha a importância disso. A palavra do Senhor em nosso coração promove para nós vida longa. E muitos, todos os dias, essas histórias se repetem. Em todos os lugares, todos os dias, pessoas descem à sepultura por não ter atentado para a palavra de Deus. O segundo resultado aqui, que é maravilhoso também, vai falar de prosperidade. De prosperidade. Mas aqui nós não estamos falando de prosperidade financeira, não. Nós estamos falando de algo que é maior do que dinheiro. Da bênção de Deus. É aquela que nos enriquece e não vem acrescentada de dor. É a presença do Senhor suprindo a nossa vida. Suprindo com o quê? Suprindo com tudo. A presença do Senhor é suficiente na minha vida para que eu e você, né? Para estarmos supridos, querido. É suprimento de graça, é suprimento de bondade, é suprimento de amor, é suprimento de misericórdia, é nos fazer próspero. Tem muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem apenas uma quantidade de dinheiro. Sim. Tem apenas uma soma alta de dinheiro, mas não são prósperas, não são abençoadas. E aqui nós não estamos falando de poder de dinheiro, nós estamos falando do poder da bênção de Deus na nossa vida. E o terceiro e último aqui para a gente encerrar: quem guarda a lei do Senhor em seu coração, ele tem a paz do Senhor. Ele tem a paz com o Senhor e desfruta da paz do Senhor. E isso aí é maravilhoso, né? Não existe um outro recurso, né, para nós desfrutarmos da paz do Senhor que não seja em ter uma vida dentro do padrão estabelecido por Deus e guardar a palavra do Senhor em nosso coração e viver dia após dia os ensinos da palavra do Senhor. É tudo que o Senhor Deus espera de mim e de você. Que Deus te abençoe, querido, para que você possa ter esse entendimento. E há poucos momentos antes da gente começar essa reflexão, eu estava falando com a Áurea, né? A orientação da palavra é: não esqueça da minha lei. E todos quanto esquecem, mais tarde lembrarão. Mais tarde vai lembrar. Mais cedo ou mais tarde vai lembrar. E o problema é que muitos vão lembrar em uma maneira que já não tem mais o que fazer. Vão lembrar nos maus dias, né? Vai lembrar nos maus dias, que a Bíblia fala no Eclesiastes, que você citou aí, né? Sim. Sem ter mais o que fazer, né? E para esse tipo de pessoa, a palavra do Senhor afirma que só vai ter o arrependimento. Verdade. A dor e o arrependimento. Mas que com você venha a ser diferente, querido. Que você possa ter o entendimento da palavra do Senhor, para que você possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem reservadas para você. Que Deus te abençoe grandemente, Pai. Muito obrigado. Receba gratidão pela tua palavra. Receba gratidão pela sabedoria da palavra do Senhor. Receba a nossa gratidão por esse momento de reflexão. Receba a nossa gratidão por cada um que está conosco. E o nosso pedido é que a tua boa mão possa estar operando em favor, Deus, de cada um, trazendo sobre a vida de cada um a bênção do Senhor. Abençoando em todas as áreas, porque nós temos a total dependência de tuas bênçãos. E assim nós apresentamos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor por mais esse momento. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.